Oi pessoal, aqui o Jonatas, com muita alegria falando com vocês hoje, a Natasha e as crianças. Nós estamos passando um tempo aqui no Brasil, então estou tendo a oportunidade de falar com vocês. E com muita alegria a gente quer contar algumas coisas que têm acontecido na nossa caminhada missionária. A igreja nos apoia no campo missionário, onde a gente atua há mais de 10 anos. E eu sou muito honrado porque eu sou filho dessa igreja. E estivemos, principalmente nos últimos 6 anos, no campo missionário, em Uganda. Nós trabalhamos com a Missão Mais, Missão em Apoio à Igreja Sofredora, uma missão também que nasceu dentro dessa igreja. E ali nós desenvolvemos muitos projetos com os refugiados, com pobres, com necessitados e principalmente com a Igreja Sofredora, uma igreja que sofre por vários motivos, uma igreja que é muito resistente, muito resiliente, mas também que tem muitos desafios. E nesses últimos 6 anos, Deus nos deu a oportunidade de fazer, não de fazer, mas de viver muitas experiências ali. Só que um ciclo foi se encerrado. Eu mandei comunicação para a igreja nos últimos meses, avisando que esse ciclo iria mudar. E devido a algumas mudanças na nossa organização, na visão, a gente está transicionando e nessa transição a gente vai fazer um tempo de capacitação fora do campo missionário ou em outro campo missionário. E a gente está indo para Portugal para estudar mais a área de ajuda humanitária que Deus tem nos direcionado a se especializar. Quero continuar contando com você nesse desafio. Uma coisa que eu quero te falar também, vai aparecer para você aí uma foto da nossa família, para você saber quem somos nós, para você que não conhece, para você orar por nós nesse sentido, tanto desse ciclo e dessa transição que está acontecendo, mas também os últimos meses foram um desafio, para você, com certeza, para nós e para o mundo inteiro, com o Covid e com todas as mudanças que o Covid originou nas nossas vidas. Na África não foi diferente. Sabia que na África, e principalmente onde a gente estava morando, que eu posso dizer mais especificamente, as pessoas geralmente elas ganham um dinheiro o diário. E com o fechamento total que aconteceu em Uganda, o país onde morávamos, muitas pessoas passaram realmente fome. Nós pudemos fazer uma campanha lá, nós arrecadamos mais ou menos 20 mil reais e distribuímos em cestas básicas de alimentos para mais de 500 famílias, na verdade. E foi um projeto maravilhoso, mas tão pequeno diante da necessidade. A gente também viu que as pessoas fechadas as casas são muito pequenas, geralmente é um quartinho só, ou um quarto e sala, ou são casas de barro, ou casas que não têm estrutura. O ficar em casa não faz sentido nenhum. E foi muito difícil, e está sendo ainda muito difícil, para países como Uganda e países da região, atravessar esse problema. Outro problema é a falta de estrutura de saúde, que realmente não havia, é muito difícil. E as pessoas tinham muito medo de que o Covid realmente afetasse. Nessa parte eu creio que Deus ainda tem abençoado e protegido de uma forma especial o país de Uganda e tantos outros países por ali, porque realmente os países não têm sido afetados como outros países. Mas ainda assim, eu quero deixar diante de tantos desafios, falar para vocês os nossos desafios. Nós planejamos uma saída tranquila de Uganda, fechar um ciclo, e por causa do Covid essas coisas não aconteceram da forma que a gente sonhou, do que a gente esperou. Foi um tempo muito intenso, desde o início do trabalho em 2014 lá, mas as coisas não caminharam da forma que a gente queria. Não pudemos despedir ou fechar os projetos da forma que a gente queria, não pudemos abraçar as pessoas, nos despedir adequadamente. Isso foi muito difícil. Outra coisa também foi a espera, porque o aeroporto estava fechado lá em Uganda, a gente iria para Portugal e não havia como ir, Portugal está com muitas restrições de viagem. Isso não aconteceu. E são por esses motivos que a gente ficou realmente um estado até emocional, posso dizer, bem debilitado, e a gente ficou esperando, clamando a Deus, o que vai acontecer com a gente? Nós ficamos quase um mês sem casa lá, sendo recebido por amigos e ficando em alguns lugares, até que a gente pudesse realmente vir ao Brasil, que não estava nos nossos planos, mas diante daquela resposta negativa, nós entendemos que a gente precisava vir ao Brasil. Por isso que eu estou tendo a oportunidade de gravar esse vídeo para você hoje. E também uma reflexão breve que eu quero passar para você. Deus tem falado comigo através desse texto. 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler aqui rapidamente do 3 ao 9.
tá? 1 Reis 19, do 3 ao 9. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, e havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Esse texto muito conhecido, talvez você não tenha lido ainda, ouvido essa história, mas leia aí em casa atentamente. Elias vem aqui, eu vou te dar o contexto de Elias nesse texto. Ele vem de um momento de muita atividade, trabalhando muito. Elias era um profeta e ele vinha fazendo várias coisas aqui. Coisas espetaculares, sobrenaturais. No contexto dele, ele, a pedido de Deus, amando do Senhor, ele decretou uma seca que afetou toda aquela região, uma seca de 3 anos por causa dos pecados do povo de Deus. Ele também ressuscitou o filho de uma viúva que estava hospedando. Ele, a seguir, ele tem um confronto com 450 profetas de um outro Deus chamado Baal, e eles os mata no final desse texto, do capítulo 18 aqui. Ele pode ler lá na Bíblia, que é uma história fantástica, porque ali se provou que Deus é o Senhor, e eles realmente mataram aqueles profetas porque eles serviam a outro Deus, e ele vem fazendo coisas maravilhosas, e ali ele ainda decreta no final desse tempo que aquela seca havia acabado, e realmente a seca acaba, e Elias corre mais rápido que um carro na época, um carro com um cavalo com o rei Acabe. Ele corre à frente do carro. Além de tudo, o poder sobrenatural de ser super rápido. E Deus deu isso a ele. Mas no final, no comecinho do capítulo 19, fala que ele começou a ser perseguido, ele teve que fugir para o deserto. E nesse deserto, depois de tanta atividade, de experimentar coisas boas, Elias passa por um momento de deserto na vida dele. E realmente, literalmente no deserto, ele experimenta 3 coisas aqui que eu quero falar para você. Você que, assim como eu, está experimentando nos últimos meses muita dificuldade de entender o que Deus quer, de entender o que está acontecendo na sua vida, de experimentar realmente dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, você que está abatido, como Elias estava. Eu quero compartilhar com você rapidamente aqui 3 coisas que Deus provê para Elias. Porque, olha só, olha que interessante. Acompanhe comigo. No versículo 5, diz assim, que depois disso tudo, que ele entrou no deserto e pediu a Deus para tirar sua vida, Elias se deita debaixo da árvore e ele dorme. Olha que coisa interessante. Elias pediu a morte, ele queria morrer. Depois de tanta atividade, de tantas coisas grandiosas, maravilhosas que ele estava experimentando, um sucesso, e aí tudo cai, ele entra no deserto fugindo, provavelmente sem nada ali, com a roupa do seu corpo. Elias experimenta um pedido de morte: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados, eu não aguento mais, quero sair daqui, me leva para o Senhor. E ele deita debaixo daquela árvore e dorme. Talvez assim como Elias, você, assim como eu, nós estamos super cansados de várias situações que a vida te colocou, que o Senhor permitiu que você atravessasse, assim como ele permitiu a Elias. E Elias aqui, ele se deita e dorme. Eu sei que ele pediu a morte, mas naquele momento, debaixo daquela árvore, o Senhor estava provendo, em meio ao deserto, descanso para Elias. E é isso que Deus quer prover para você e para mim. A gente precisa se deixar ser levado, de repente, ao deserto e falar: eu estou no deserto, Senhor, eu não aguento mais. E a gente descansar, encontrar descanso em Deus. Debaixo da árvore, debaixo de uma sombra, e falar: olha, eu preciso. Senhor, eu não aguento mais. Você pode dizer isso agora aí na sua casa para Ele. E Deus vai prover para você a possibilidade, o potencial de falar: eu vou descansar.
Pode ser até algo sobrenatural, porque você não consegue nem dormir. Eu conheço muitas pessoas que durante essa pandemia estão experimentando insônia, ansiedade, depressão. Talvez seja o seu caso. Deixe descansar nos braços do Senhor. A outra coisa que acontece aqui nessa história, muito linda essa história, tantos ensinamentos que a gente pode aprender aqui, é que em meio ao deserto, Deus provê para Elias o alimento, simples assim. Por 2 vezes, um anjo do Senhor dá um alimento para ele. E um pão fresquinho, assado ali em brasas quentes, com água fresca. Deus pode prover para você hoje também. Pode ser que você hoje precise do alimento de verdade, do alimento material que está faltando na sua casa. Deus pode fazer isso para você também. Ele é o mesmo Deus. Mas também, muitos de nós estamos precisando do alimento espiritual, do alimento emocional, do alimento, seja financeiro também. Tantos tipos de áreas que a gente precisa ser alimentado por Deus. E olha só, em meio ao deserto não havia possibilidade nenhuma de Elias ir comprar o pão na padaria. A única possibilidade era ser servido por esse anjo. E Deus mandou o anjo servir um pão fresquinho para ele. Ele pode fazer isso para você. Ele pode te alimentar sua alma, seu espírito. Ele pode fazer isso. E eu, durante esses últimos meses, eu tive que clamar a Deus, Senhor, mande o teu anjo, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu preciso do teu alimento. Eu estou seco. Estou em meio ao deserto. Isso aconteceu comigo. Nós também tivemos um desafio muito grande para vir ao Brasil financeiro. E eu tive que clamar a Deus pelo alimento financeiro, pela provisão financeira que só Ele pode dar. E foi um milagre que aconteceu, que nós estamos aqui no Brasil durante essas semanas. Deus pode prover, em meio ao deserto, o alimento. E último lugar aqui, rapidamente. Deus, em meio ao deserto, vai prover para você a direção. Versículo 9 diz que Elias entra numa caverna e passa a noite. E a palavra do Senhor vem a ele, a palavra do Senhor vem a ele, dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí tem uma outra história que eu não vou entrar nela hoje, mas Deus fala com Elias. Deus já havia falado com ele através do descanso. Deus já havia alimentado Elias. E finalmente Deus fala com Elias, dando a ele uma direção. Porque ele pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Deus quer dar para você a direção. Eu sei que o deserto não é um lugar fácil, mas Deus tem uma caverna e uma direção para você. Se você acompanhar o texto, e você pode fazer isso em casa, você vai ver que no capítulo 19, Deus ainda fala com Elias, com uma brisa suave, e Deus fala várias coisas que ele ia fazer. E a vida de Elias ainda continuou aqui. Elias pediu a morte, mas Deus não era o plano de Deus. Ele não deu isso para Elias, não naquele momento. E aliás, Elias é uma das pessoas que é relatada, poucas pessoas que são relatadas na Bíblia que não morreram. Ele simplesmente foi numa carruagem de fogo com o Senhor. Ele pediu, mas Deus não quis dar a morte para ele. Deixe Deus dar a direção para você. Talvez é no deserto que Deus vai falar com você. Talvez é no meio dessa situação toda que Deus quis falar comigo por várias vezes e me lembrar de coisas que Ele já havia feito na minha história, que Ele não vai falhar. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Deixe Deus falar com você em meio a toda essa situação. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Nós, como missionários da igreja, nós experimentamos várias circunstâncias em que a gente se vê em meio a desertos. Dificuldades, circunstâncias que Deus nos chamou para isso. Mas nós precisamos entender que Deus é Deus no riacho, Deus é Deus na floresta e Deus é Deus no deserto. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. E Ele pode fazer o que Ele faz em todos os lugares, em todos os momentos. E o que Ele fez com pessoas como Elias e outras pessoas na Bíblia, Ele pode fazer por nós. Quero te agradecer por dedicar esse tempo. Tira um tempinho agora para ler mais e orar e lembrar disso. Deus, em meio ao deserto, pode te dar descanso, alimento e direção. Deus te abençoe. Obrigado por orar por nós e ficar junto com a gente. E eu quero encerrar com uma palavra muito especial para nós na língua Swahili da nossa região, lá nós moramos nos últimos 6 anos, que é Tuko Pamoja, que quer dizer estamos juntos, Tuko Pamoja.